Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mercado e Desenvolvimento. O programa que conecta você com o que há de mais moderno em relação a desenvolvimento de pessoas na área pessoal, na área profissional e, consequentemente, de empresas. Toda semana nós trazemos uma convidada, um convidado, uma especialista, um especialista em desenvolvimento de pessoas a nível local, nacional e também internacional. Hoje o convidado é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. Já esteve uma vez no programa e estou trazendo ele de novo. E ele agora lançou um livro recentemente, um livro muito bacana, que é Menos Correria, Mais Resultados. Eu acho que todo mundo quer saber esse segredo, tá? Menos Correria, Mais Resultados é o título do livro do meu querido Gleidson Gonçalves. Ele é professor, é palestrante, é escritor, é renomado e conhecido nacionalmente. O tema de hoje é Prioridade é Poder. E eu acho que vai em encontro ao título do livro dele, que é Menos Correria, Mais Resultado. Gleidson Gonçalves, que honra, que privilégio te receber mais uma vez aqui na TV Diário, no programa Mercado e Desenvolvimento. Olá, Jurani, olá para todos que estão nos assistindo. Agradeço demais aqui pelo convite, por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. Antes de mais nada, quero dizer que também esse carinho é recíproco, tenha certeza disso. Um carinho gigantesco aí pelo Jurani Parente. Estamos aqui para tentar falar um pouquinho aí sobre gestão do tempo para mais resultados, né? Rapaz, Gleidson, eu acho que é o que todo mundo gostaria de aprender, né? Menos correria, mais resultados. Mas vamos lá. Quando você afirma que não existe falta, se é que você afirma isso, tá? Eu quero saber de você, né? Não existe falta de tempo, mas sim falta de prioridade. O que exatamente você pretende dizer sobre isso, Gleidson? É uma frase que eu uso já há muitos anos, Jurani. Não existe falta de tempo, existe prioridade. Às vezes a pessoa ela passa o dia inteiro fazendo muita coisa e chega no final do dia, está cansada, né, dizendo que trabalhou demais. Porém, se você perguntar o que ela produziu ao longo do dia, ela vai ter dificuldade em responder. E por que isso? Porque às vezes a pessoa não tendo prioridade, ela acaba fazendo várias coisas, muitas dessas ao mesmo tempo, né? E acaba não concluindo todas como deveria. Ela acaba terminando o dia não fazendo aquilo que de fato deveria ser feito, ou que de fato era importante, e acaba deixando para o outro dia de novo. Então isso é muito comum para muitas pessoas que ficam nessa correria, né? O que é estar na correria? Está fazendo muitas coisas ao longo do dia, seja na vida pessoal quanto na profissional, né? E chega no final da tarde, ali no início da noite, a pessoa já está cansada, literalmente. Porém, se ela colocar no papel que de fato ela fez muito pouco ou quase nada, ou nada, literalmente, justamente por começar a fazer uma coisa, não terminar, começa a outra, não termina, começa a outra. Aí quando ela vai voltar para aquela primeira que estava inacabada, o dia já acabou, o tempo já se esgotou. Gleidson Gonçalves, agora eu vou te empurrar, eu vou te coxar na parede, tá? Eu vou te dar uma apertada agora que eu quero ver você se sair. E se a pessoa chega e diz assim, ora, mas rapaz, o professor Gleidson, palestrante, conhecido nacionalmente, fala nessa situação. Mas vamos lá, o meu chefe chega e pede uma coisa, o meu colega de trabalho chega e pede outra coisa, a minha supervisora chega e pede outra coisa, o outro chega e pede outra coisa, o cliente vem com a demanda, e aí eu tenho que fazer tudo. E aí como é que fica esse negócio, Gleidson? É aí que está o segredo, Jurani. O que é de fato prioridade? Né? Vale lembrar que prioridade não é uma lista de afazeres. Tudo isso que você falou é uma lista de afazeres, mas o que de fato é prioridade? E quando eu falo prioridade, é para você a prioridade e não a prioridade dos outros. Né? Como você falou, chegou o chefe, chegou o amigo, chegou o cliente, chegou todo mundo. O que é mais importante naquele momento? Né? Prioridade está no singular e não no plural. Então é uma prioridade. Enquanto você não concluir essa prioridade, você não pode ter uma segunda prioridade, né? Senão virar no plural. Então é importante você determinar o que é prioridade para você naquele momento. Se de repente o pedido do cliente é o mais importante, isso será a prioridade.
Se o pedido do seu chefe ali, do seu líder é o mais importante, aquilo vai ser prioridade. Se for do colega, a mesma coisa, né? É claro que você não precisa sair dizendo não para todo mundo, mas é importante você deixar claro o que é sua prioridade. Por exemplo, se você determinou que uma demanda do cliente é importante e seu chefe chega pedindo outra coisa, você não vai dizer não. Você vai ser honesto com ele. Eu estou trabalhando para o cliente, que é muito importante. Assim que eu concluir, se for possível determinar um horário daqui a 1 hora, 2 horas, eu te dou atenção, ou eu te atendo, ou eu faço esse pedido. Então é muito importante você determinar o que é prioridade. Vou dar um exemplo. Se você parar para pensar como vai ser seu dia amanhã, certamente vão aparecer várias coisas ao longo do dia. Se você já não chegar logo cedo determinando a sua prioridade, com certeza essas outras demandas vão te atrapalhar. Aí vai chegar no final do dia, você não vai ter concluído tudo que realmente deveria ter feito, no qual você julgou ser muito importante. Tá, você usou uma frase, e aí eu quero puxar ela novamente, tá? Não é que você vai dizer não a todo mundo, mas pelo que eu estou entendendo que você está falando, é necessário que eu aprenda a dizer não. Ou que eu escolha. E para escolher eu tenho que dizer não e dizer sim, tá correto? Na verdade, você vai dizer não para aquele momento, não é que você não vai fazer. Tá. Né? Não adianta você ter uma prioridade, chega uma outra demanda, você diz não, não vou fazer. Né? É você tomar uma decisão com uma maturidade profissional. Tá. É você dizer que neste momento não dá para fazer, mas você não vai dizer que não vou fazer. Daqui a 1 hora eu consigo fazer, daqui a 2 horas eu consigo fazer. Ou se a demanda é muito grande, eu irei fazer, porém eu consigo tal horário, eu consigo tal dia. Né? Então, quando se fala em demanda principalmente profissional, é difícil você dizer não. Mas você tem que dizer sim no momento correto. Eu consigo fazer isso sim em tal momento, não agora. Senão tudo vira demanda, você acaba não tendo critério e com a falta de critério você acaba não fazendo nada devidamente. Né? Ou você acaba sempre apagando fogo. Eu costumo dizer, você acaba apagando fogo dos outros, apagando incêndio, e no final, o que era importante para você acaba virando cinzas. Tá, vamos continuar sobre demanda, né? Como diferenciar na prática excesso real de demandas, de ausência de direção de estratégica? Eu vou dar um exemplo para você. Tá. Né? Eu acho que é mais comum pegar um exemplo de casa. Você tem que fazer faxina. Tá. Faz uma faxina completa na sua casa. Você tem que lavar banheiro, tem que limpar a cozinha, tem que lavar a louça, tem que tirar o pó. Você não vai fazer tudo isso ao mesmo tempo. Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. Você se programa para poder fazer tudo, porém, dependendo do nível de faxina, do nível de sujeira, talvez fique algo para o dia seguinte. Porém, normalmente você vai deixar para o dia seguinte aquilo que é menos importante. Né? Por exemplo, nesse caso, dificilmente você vai deixar a louça para o dia seguinte. Você vai lavar a louça ali no primeiro dia, talvez seja o mais importante. Eu tenho em casa pet, eu tenho cachorrinho, eu tenho gato, tem muito pelo solto. Talvez a prioridade seja, então, passar um aspirador de pó, passar um pano, porque eu preciso tirar esses pelos. Se ficar para o final do dia, não vai adiantar. Né? Eu preciso limpar o banheiro porque está uma semana sem lavar, então talvez essa seja a prioridade. Então, numa faxina, você determina o que vai fazer primeiro, vai fazer depois, e assim por diante. Então, ali existe um critério para você determinar a sua prioridade para aquele momento. Minha prioridade hoje é tirar os pelos dos cachorros, dos gatos que estão pela casa. Concluiu? Agora a prioridade será lavar a louça. Concluiu? A prioridade será lavar o banheiro. E assim por diante, até você concluir o que você planejou ao longo do dia. No mundo corporativo não é diferente. Você pode ter várias demandas ao longo do dia, sim, mas você tem que determinar com critério lógico o que é prioridade para esse momento. Tá. Aí, Gleison, tá iniciando o dia de trabalho, tá? Eu chegar e sentar na minha mesa, ou seja, onde for que você trabalha independente, você anotar, tá? O que ficou de pendência do dia anterior e o que tem que fazer hoje, agora no momento. Claro que demandas podem ir aparecendo durante o dia. Esse anotar, tá certo? De preferência à mão. Eu gosto muito de anotar à mão, tá? Mesmo você tendo toda a tecnologia do teu lado, tá? É muito relevante quando a gente fala de prioridade, quando a gente fala de escassez de tempo, quando a gente fala de demanda?
Ó, você falou nisso, que interessante. Tá até rabiscado aqui, ó. Eu anoto tudo que eu tenho que fazer. E ao longo do dia vão aparecendo muitas demandas, né? Eu trabalho com T&D, desenvolvimento de pessoas, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então as demandas vão aparecendo ao longo do dia e eu vou anotando no caderno. Senão eu também esqueço, vou ser muito honesto. É Sim, muita coisa na cabeça, eu acabo natural. esquecendo. E eu vou anotando. Quando eu acabei o que eu estou fazendo nesse momento, que eu determinei que é a minha prioridade, eu vou olhar de novo a minha lista e ver o que é mais importante. Talvez eu possa antecipar uma coisa, porque essa demanda aqui é muito rápida, eu consigo concluir em 10 minutos. Então aquela demanda de 10 minutos vai virar prioridade porque eu vou concluir rápido. Né? Ou essa demanda é mais importante porque eu preciso dar um retorno para a minha liderança. Né? É algo importante que depende de mim, depende do meu trabalho para que aquele projeto possa prosseguir. Então aquilo vai virar demanda. Então eu faço uma lista assim, inclusive eu faço uma lista sempre no dia anterior do que eu tenho que fazer no dia seguinte. E nessa lista eu vou adicionando o que vai aparecendo. Porque muita coisa que aparece não é prioridade e não vai ser prioridade para Sim. aquele dia. Então ela vai acabar passando para a lista do dia seguinte. Então, você falou que acaba anotando no papel, isso é muito importante. Tem gente que, claro, que gosta do digital, anotar numa agenda, anotar num bloquinho de notas no computador ou no celular. Tá tudo bem, tá tudo ok, desde que anote, né? E coloque. É claro que certas coisas que são extremamente importantes devem ficar na agenda. Deve anotar sim. Até mesmo porque a gente não consegue controlar o nosso dia. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho algo para entregar tal data até tal horário, aquilo tem que estar na minha agenda. Não é só anotar no papel, senão também pode acabar atrapalhando uma demanda que lá na frente tem que ser prioridade, independente da sua vontade. Ô Gleidson, a gente está indo para o intervalo comercial, mas em relação a isso que você falou, ó, aqui está a minha agenda também. Eu tenho uma agenda no celular, eu anoto tudo pro celular. Pela manhã já me avisar o que eu tenho tudo para fazer, mas Isso. independente disso, eu tenho diariamente a minha agenda do que eu tenho que fazer naquele dia. E depois eu vou fazendo as alterações necessárias. Então, além de ter na tecnologia, eu tenho escrita à mão, porque ela também ajuda eu fixar mais, né? Aprendi isso na Metalonita, que é uma indústria de colchão, uma das maiores indústrias de colchão que tem no Brasil, que na verdade a marca é Ortobon. Foi a maior escola que eu já tive na minha vida, foi essa empresa por onde eu passei, tá? Deixa, deixa eu te fazer uma pergunta para depois do intervalo você responder, Claro. tá? Vamos supor que eu trabalho como gestor. Eu sou um líder, eu sou um gestor, eu tenho pessoas que trabalham comigo. Ou os meus filhos, por exemplo, tá? As pessoas estão mais próximas de mim. Como é que eu consigo ensinar as pessoas, eu não sei se é se ensinar, mas eu acho que é importante o líder ensinar, tá? As pessoas a terem prioridades. Porque demandas aparecem o tempo todo, tá? Então nós vamos para o intervalo comercial e depois do intervalo comercial eu queria que tu trouxesse pra gente, eu como líder, eu como gestor, como é que eu posso ensinar, como é que eu posso mostrar às pessoas que trabalham comigo que elas possam aprender a trabalhar com prioridade, tá? Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo muito bacana com o Gleidson Gonçalves, que é escritor, é palestrante, é professor, tá? É uma autoridade em palestras, em desenvolvimento de pessoas no Brasil. Daqui a pouco a gente volta no programa Mercado e Desenvolvimento, aqui na nossa querida TV Diário.